E se você não tem ainda um lar espiritual, faça desta casa o teu lar espiritual. Nós estaremos aqui com os braços abertos, prontos para te receber, te acolher, te acompanhar naquilo que for possível. Então, faça desta casa o teu lar espiritual. De repente você está à procura, está em busca de um local para poder servir ao Senhor. Então está feito o convite a você nesta noite. Quero convidar, aliás, antes de fazer o convite para abrir a Bíblia, quero agradecer mais uma vez os nossos visitantes. Algumas pessoas nos visitam nesta noite, pessoas velhos conhecidos e conhecidos velhos, que nos visitam nesta noite. Quero dizer que vocês sempre serão bem-vindos aqui, sempre serão bem-vindos. A porta desta igreja sempre estará aberta para cada um de vocês, não somente aos domingos, mas também nas quartas-feiras, durante a semana, na parte da manhã e na parte da tarde, de segunda a sexta. Nós temos a nossa secretaria funcionando. Eu fico aqui na igreja também, de segunda a sexta-feira, exceptuando as terças-feiras, quando é minha folga. Então, eu estou aqui, se você quiser vir conversar comigo, então estou à sua disposição. Bom, vamos abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, livro que escreveu João, amém? Ouvi um amém. ouvi um amém aí. Ai, quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas que escreveu. Tem que estar atento no que é falado de púlpito. Nem tudo que é falado de púlpito você pode falar de imediatamente. Você tem que analisar primeiro. Peraí. Será que é real isso que eu estou ouvindo? Será que vem em concordância com a palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, nós estaremos faremos uma leitura alternada, do versículo 10 até o 15º. Falamos assim a palavra do Altíssimo. Dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incomodada e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Versículo 12. E, como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África, e de Coro, invernar ali. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquelão. Pai querido de infinita misericórdia, nos encontramos na Tua casa mais uma vez, e agora pedindo ao Senhor Deus que o Teu Santo Espírito venha intervir, ó Senhor Deus, neste momento. Aquilo que eu não conseguir falar, ó Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo seja o agente facilitador, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, dê entendimento, e que esta palavra, ó Senhor Deus, não fique somente naquilo que as nossas vistas alcançaram, mas que chegue à nossa mente, desça para o nosso coração também, ó Senhor. Eu te peço, ó Pai querido, por cada família aqui representada nesta noite, por todos os pedidos, ó Senhor, que foram feitos nos seus domicílios, ó Senhor Deus, e vieram até esta casa, ó Pai querido, em busca de uma solução, ó Senhor Deus. Muito obrigado por mais esta noite. E te peço também, use de misericórdia para com o teu servo. Me use como uma ferramenta viva em tuas mãos. E em nome e por amor de Cristo Jesus, que eu te agradeço e te peço. Amém e amém, Senhor. Podem assentar, queridos. Nós vamos
meditar sobre a jornada da vida. Aí você deve estar olhando aquela imagem ali e falar assim, mas que jornada é essa, pastor? Esse navio está quase indo a pique, que jornada é esta? O que ocorre? Nós estamos iniciando o ano de 2023, estamos apenas ainda terminando o mês de janeiro e traçamos planos para o ano todo. Definimos destinos também, traçamos alvos, objetivos, mas só que faltam ainda 11 meses e nós não sabemos. Não, beijinho? Gostou, né? E nós não sabemos o que vem pela frente. Lembra que nós, nos 6 primeiros dias desse ano, ou deste mês, nós tivemos aqui 6 dias de clamor por 6 meses de bênção. Nós pedimos ao Senhor. E as bênçãos já começaram a chegar. Hoje mesmo recebemos uma bênção. Uma bênção, uma senhora bênção. Aliás, não existe uma senhora bênção, mas uma bênção que de repente nós não estávamos esperando por esta bênção. Mas chegou no dia de hoje. Então nós não temos a certeza do que vai acontecer nesta jornada. No decorrer ou no transcorrer deste ano, nós não temos uma certeza. Homero, no seu livro A Odisseia, ele já falava a respeito que a vida é uma jornada. Homero, no seu livro A Odisseia, já dizia que a vida é uma jornada. John Bunyan, também no seu livro O Peregrino, ele fala sobre a caminhada das pessoas, a chegada a Canaã celestial. Então nós traçamos planos, nós temos ideias, nós traçamos uma rota, mas nem sempre transcorre da maneira como nós queremos, da maneira como nós pensamos. Paulo estava preso em Cesareia durante 2 anos. 2 anos. Félix e Festo estavam ali para julgá-lo e até queriam dar a liberdade ao apóstolo Paulo. Mas ele optou por ser julgado lá em Roma. Em Atos, eu não cheguei a colocar aqui, Atos 23, versículo de número 11. Se o irmão puder me auxiliar, eu não coloquei aqui no computador. Atos 23, versículo de número 11, nos diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Observe que no capítulo 23, o Senhor Deus está falando para Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Quando traçamos planos, nem sempre acontece da maneira como nós queremos. Mas quando Deus traça, não tem como errar a rota. Não tem como nos desviarmos. Não tem como você seguir um GPS e entrar por um local que você não deveria entrar, porque Deus traçou a rota. E nesse capítulo de número 23, Atos dos Apóstolos, o Senhor Deus traçou para Paulo que ele iria até Roma. E agora nós vemos que Paulo está dentro de um navio, e nem sempre a nossa navegação é feita por águas tranquilas. Com toda a certeza, no transcorrer deste ano, espero que não, mas todos nós passaremos por alguma situação que nós não gostaríamos de passar. Todos nós. De repente, uma cefaleia, uma dor de cabeça bem rápida, de repente, uma situação financeira bem passageira, mas passaremos por algumas situações que nós não gostaríamos de passar, porque nem sempre a nossa navegação é feita por águas tranquilas, e às vezes nós enfrentamos algumas dificuldades, às vezes nós passamos por algumas turbulências, passamos por algumas tempestades na vida, mas quando nós estamos e temos o Senhor como timoneiro da nossa embarcação, Ele resolve a questão, Ele consegue tranquilizar
aquele ambiente, tranquilizar aquela embarcação que é o nosso próprio corpo. Na jornada da vida precisamos estar atento. Nós temos que estar atento. Existem muitas coisas que podem acontecer em nossas vidas, mas precisamos estar atento a tudo quanto vem acontecer. Quem dirige, quem sai para viajar de carro, ou mesmo motorista de caminhão ou de ônibus, sempre está atento às placas. Eu sou um péssimo, porque às vezes quando eu olho dobrar a primeira direita, eu já passei. Está escrito. Entrar a primeira direita, eu já passei. Agora já vou contornar e vou pegar o caminho certo. Mas às vezes acontece que nós não olhamos, não prestamos atenção nas placas. E existem algumas sinalizações também em nossas vidas. O Senhor Deus, Ele sinaliza, Ele nos mostra algumas coisas que podem acontecer. Coisas que darão certo com certeza e coisas que podem dar errado. Ele sinaliza. Agora nós precisamos estar atentos. Eu tenho que estar bastante atento quando o Senhor Deus sinaliza para mim. Quando eu vejo a sinalização do Senhor Deus. Quando Deus está me colocando na rota certa. E quando o inimigo procura colocar diante de nós uma placa com dizeres errados. A primeira lição que nós podemos tirar daqui deste capítulo de número 27, ele tem todo um contexto. Tem um capítulo de número 26, onde até Berenice fala que é para Paulo ficar ali onde ele estava, porque não via nenhum mal naquele homem, mas ele optou por ser julgado em Roma, e foi para lá. E podemos tirar ali algumas lições. Primeiro, olhar para Deus e não olhar as circunstâncias. Às vezes surgem as dificuldades em nossas vidas, e nós olhamos mais as circunstâncias do que para Deus. Como que eu vou resolver este problema? De que forma eu vou resolver esta situação? E começamos a traçar soluções para o problema que surge, ou se levanta diante de nós. Humanamente queremos acertar aquilo que está nos trazendo um desconforto. Mas em muitas situações também as pessoas deixam de olhar para o Senhor. Então a primeira lição que nós podemos extrair daqui, deste capítulo de número 27, é olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias. Paulo sabia das circunstâncias? Sim, ele sabia. Ele estava, embora ele não fosse nenhum pescador, não fosse nenhum piloto não, comandante de navio, não fosse um capitão do navio, ele sabia perfeitamente o que estava por acontecer. O que estava, o mar revolto, o que poderia acontecer àquela embarcação. Ele não era um profissional naquela área, mas ele tomou ciência do que poderia acontecer. E às vezes nós sabemos o que pode acontecer. Então eu preciso olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias. Às vezes a circunstância é tão grande e nos aflige, nos abala emocionalmente, nos desestrutura emocionalmente, que nós deixamos de olhar para o Senhor. E olhamos só para o problema, focamos só no problema. Então esta é a primeira lição que Paulo nos mostra aqui. E aí o que fazer? O que fazer? Nós que já passamos por algumas dessas situações, o que nós podemos fazer a nível de ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, estão passando por problemas dificílimos? Primeiro, encorajar essas pessoas. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo fez. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. No versículo número 22, mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O Senhor estava falando ao coração de Paulo, vamos ver um pouco mais adiante. O Senhor estava falando ao coração daquele seu servo, e ele se levanta e fala o que iria acontecer, mas nada iria se perder. E se nós cremos neste Deus, e se nós focamos, se nós olhamos para os céus, e pedimos ajuda a este Deus, nós temos uma certeza e uma convicção, conforme Paulo bem falou aqui. Paulo estava vendo a tempestade, ele viu a tempestade, ele estava no meio da tempestade,
Mas a palavra dele foi muito forte, havendo já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Olha só a sinalização. Paulo tinha falado lá atrás: não vamos partir de Creta porque alguma coisa pode acontecer. Mas eles não deram ouvidos à palavra de Paulo. E não estava somente Paulo e os marinheiros ali, haviam 276 pessoas naquela embarcação. 276 pessoas naquela embarcação. Mas só que não deram ouvido, não deram crédito à palavra do Senhor por intermédio daquele servo. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Às vezes, por não observarmos estas sinalizações, esses incômodos podem chegar até a nossa vida e perdermos algumas coisas que não gostaríamos de perder. A alegria, perder, quem sabe, algo que nós não gostaríamos de perder, que nós sempre queremos ganhar e nunca perder. Mas de repente pode acontecer de uma perda. Perdermos alguma coisa. Por quê? Porque não demos a devida atenção ao Senhor. E fechando no versículo 22, ele fala: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Se você está no meio de uma tempestade, se uma tempestade está surgindo, já foi anunciado uma tempestade na sua vida, tenha bom ânimo. Conforme o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tem bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Olha que autoridade esse homem estava falando. O navio estava prestes a ir a pique, de um naufrágio total. Mas ele falou assim: ó, não vai se perder ninguém, mas somente o navio. Somente o navio. Algumas coisas podemos até perder, mas a tua vida não, a tua felicidade não. Aquilo que você tanto ama, você não vai perder, porque o Senhor não vai permitir. Porque você é um servo do Senhor, você é um filho de Deus. Você procura servir a este Deus maravilhoso. Estando debaixo da autoridade dele, sempre estaremos protegidos. Sempre com base na palavra dele, embasado na palavra dele, nós conseguiremos vencer, você vai conseguir vencer. Mas eu preciso estar atento à sinalização, quando Deus sinaliza. A segunda situação que nós podemos observar aqui é olho nas circunstâncias. Às vezes, as coisas ocorrem, versículo número 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, que vem de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. De olho nas circunstâncias. Deus às vezes quer falar a cada um de nós, mas às vezes nós não damos ouvido. As circunstâncias surgem. Os nossos olhos às vezes batem nas circunstâncias. Os nossos olhos batem nos problemas, nas dificuldades. Mas o que o apóstolo Paulo ali coloca aqui, através de Lucas, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O Senhor Deus estava falando, esteve falando com Paulo. O Senhor Deus teve uma conversa com Paulo. Paulo, não temas. Paulo, não temas. Parafraseando, não vai acontecer nada com ninguém, Paulo. Fique tranquilo. E anuncie isso à tripulação. Pode falar a estas pessoas. Versículos número 24 continua dizendo: Paulo, não temas, não importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ali nessa situação, não apenas Paulo estaria assim livre daquele naufrágio, ou não somente ele permaneceria vivo e os outros morreriam. E é interessante que às vezes em nossos lares, algumas coisas acontecem dentro da nossa casa. De repente a esposa não é evangélica, de repente o esposo não é evangélico, de repente os pais não são evangélicos, de repente os filhos não são evangélicos, mas tem um evangélico dentro daquela casa. E este um evangélico faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque você está intercedendo, você estará intercedendo por todos de dentro da tua casa. Paulo estava ali praticamente sozinho, apesar de Lucas estar também com ele naquele navio. Lucas estava, porque ele foi uma testemunha ocular dos fatos. Ele que narrou tudo quanto ele estava vendo. Então, não morreu ninguém. Não aconteceu nada de errado com ninguém ali.
Porque o anjo do Senhor falou diretamente ao coração de Paulo: Paulo, não vai acontecer nada com ninguém, somente o navio. Nosso Deus fala e cumpre. Assim como ele falou lá no capítulo de número 23, nosso Deus fala e cumpre. Ratifica a mensagem. Paulo irá comparecer em Roma. Nosso Deus fala e cumpre. Lembra quando Deus falou: olha, assim como testemunhaste de mim aqui em Jerusalém, estarás testemunhando também lá em Roma. E agora o Senhor está preparando todo o caminho para que Paulo estivesse lá. Assim como o Senhor te falou em 2019, em 2018, em 2017, Ele está preparando todo o caminho para que você termine esse ano de 2023 e chegue em 2024 com as tuas bênçãos nas tuas mãos. As bênçãos prometidas nas tuas mãos. Mas é necessário que eu ouça, que eu veja as sinalizações, que eu ouça esse Senhor, e não me deixe levar apenas pelo meu emocional, pela minha sabedoria, pelo meu intelecto. Eu não posso me deixar levar pelo meu conhecimento. Não, eu tracei um plano, vai estar tudo certinho, 2023 vou chegar desta forma. Quem disse que você vai chegar da forma como você está pensando? Se é você que está traçando o plano e o projeto não foi assinado por Deus, é Ele que assina o projeto. Você pode até fazer o projeto, mas quem assina o projeto é Deus. E aí nós observamos que Deus, ele ratifica a mensagem. Paulo irá comparecer em Roma. Ainda na segunda lição, falando sobre tempestade da vida, tempestades da vida. E aí nós precisamos tomar algumas atitudes. Tempestades na vida não é somente uma semana. Esta semana que passou, hoje é o primeiro dia da semana, o nosso irmão esteve uma pressão que chegou a 22. Ele compartilhou isso conosco aqui, com um grupo aqui na frente. A pressão dele chegou a 22. Foi para o UPA, foi atendido, botou um sublingual e a pressão chegou a 16 a princípio. Foi uma tempestade, foi uma tempestade. E quando nós olhamos uma situação dessa, e eu também não sei quantos conseguem sobreviver com 22 de pressão, né? 22 de pressão, sem ter um problema mais sério, vascular. Eu não sei quantos conseguem, mas foi uma tempestade, e isso de repente assolou um pouco a família. A família ficou preocupada, mas ficou preocupada. A família fica preocupada. E também outros que eu não tomei conhecimento, a família fica preocupada. Nós ficamos preocupados devido às tempestades que vão surgindo dia a dia, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, a cada semestre. As tempestades vão surgindo, nós não sabemos o que poderá nos acontecer amanhã. Mas uma coisa é certa, a tempestade virá, as tempestades virão. As tempestades virão sobre nossas vidas. Agora, como que eu vou encarar essas tempestades? Espera aí, ô timoneiro, olha só. Eu tenho um pouco de conhecimento nessa área. Se você jogar tantos graus a bombordo, a estibordo, eu não sei como é que é a expressão, a estibordo ou a bombordo, olha, você vai conseguir colocar o navio fora dessas ondas, para que a onda não pegue na lateral da embarcação. Paulo poderia chegar tranquilamente, mas Paulo não conhecia nada a respeito de embarcação, irmãos. Mas só que ele estava no meio de um furacão, no meio de uma grande turbulência, no meio de uma grande tempestade. Mas a única certeza que ele tinha é que ele acreditava num Deus e confiava num Deus. E este Deus que está sendo apresentado a você nesta noite. Se você ainda não depositou a tua confiança nesse timoneiro da embarcação que é a tua vida, deposite, entregue a tua vida nas mãos deste comandante, deste capitão. Entregue a tua vida nas mãos dele. Permita que ele conduza a tua vida, conduza a tua família,
Conduza tudo quanto você tem e não quer perder. Coloque nas mãos do Senhor. Paulo fez isso. Paulo observou. Paulo deu a devida atenção ao Senhor. E teve a ousadia, teve a coragem de falar assim: olha só, vocês fiquem tranquilos, porque nada vai acontecer a vocês, a não ser um navio. E eles começaram a jogar uma série de coisas dentro d'água, trigo, toda parte da alimentação, eles foram colocando e foram jogando fora. Mas ninguém morreu. Até que no final, já chegando no capítulo de número 28, ele chega em Malta. E ali em Malta, quando ele pensa que vai ser assim, chegamos em terra firme, agora não vai acontecer mais nada. E aquele povo os tratou muito bem, porém Paulo foi catar alguns gravetos, irmãos conhecem a história, Paulo foi catar gravetos para manter acesa aquela fogueira, e nisso que Paulo vai catar o graveto e coloca naquela fogueira, vem uma víbora, vem uma cobra, e dá uma mordida nas mãos de Paulo. E as pessoas falam assim: ó, esse é assassino. E verdadeiramente Paulo era um assassino. Outrora Paulo foi um assassino. Ó, não escapou do naufrágio, mas certamente agora vai inchar, vai ficar um pouco desanimado e vai vir a óbito, vai morrer, vai acabar morrendo. Mas não aconteceu isso com o apóstolo Paulo. O Senhor Deus revigorou, deu a saúde a Paulo, ao apóstolo Paulo, e ele ainda pregou em Malta, curou, fez muitas coisas ali naquela cidade. Por quê? Porque era uma pessoa separada por Deus, sim, igual nós somos aqui, uma pessoa separada por Deus. Mas só que ele deu a devida atenção ao Senhor. Ele estava sempre atento às sinalizações do Senhor. Aos domingos, às quartas-feiras, em casa, lendo a palavra, às vezes o Senhor sinaliza para cada um de nós. E será que eu estou atento a essas sinalizações? As tempestades na vida, elas surgem, mas existem medidas a serem tomadas. A primeira medida que eles fizeram ali, antes de chocar contra a costa, lançaram as âncoras. Versículo número 29, se puder colocar, me faça a gentileza que eu não tenho aqui. Lançou a âncora. Observe que existe ali quatro âncoras. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que manifestasse, ou melhor, para que amanhecesse o dia. Quantos de nós aqui, deixa esse versículo aí por gentileza, por enquanto. Quantos de nós aqui já oramos pedindo: Senhor, que esse dia logo amanheça, porque não estou aguentando. De repente, por uma dor, por um socorro, nós oramos para que o dia amanheça. Estamos esperando, estamos ansiosos para que o dia amanheça. E ali não foi diferente, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces, orações, para que amanhecesse o dia. Tomara que amanheça logo o dia para que possamos sair desta situação e estarmos em terra firme. E aí surgem 4 âncoras, que eu gostaria de fazer uma alegoria, uma comparação com estas âncoras. Estas 4 âncoras. A primeira é a âncora da fé. Onde você tem depositado e como você tem utilizado esta fé? A própria palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Existe o dom da fé também. Então a primeira âncora que eu preciso lançar quando eu estou envolto às tempestades da vida é a âncora da fé. Eu estou passando por esta situação, mas eu creio em um Deus todo-poderoso. Eu tenho fé. Mesmo que as pessoas falem assim, eu conheço uma pessoa que passou pela mesma situação que você, aí você pergunta, e aí? Aquela pessoa fala, morreu. Geralmente, né? Tem isso. Geralmente tem isso. Tem pessoas que, ao invés de ajudar, de te puxar, elas fazem, quer te afundar, quer colocar mais para baixo. Então, a primeira âncora que foi lançada, fazendo aqui uma alegoria, uma comparação, é a âncora da fé.
como? De que forma? Não temos como nós medirmos a fé. Mas até que ponto está a sua fé? Os homens podem falar igual os irmãos falaram aqui em cima, estiveram no momento aqui em cima falando a respeito da fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem nem se esperam. Mas é fé. Mantenha a sua fé. Joga a sua âncora da fé. Eles lançaram 4 âncoras para segurar aquele navio. Joga a âncora da fé, irmãos. Eu creio neste Deus. Estou passando por esta tempestade, estou passando por esta situação, mas eu creio que o meu Deus há de me livrar desta situação. A fé. A segunda âncora que nós poderíamos aqui, a nível de uma alegoria, é a esperança. Aliás, o versículo 25, tem como colocar o versículo 25? Eu não coloquei aqui. O versículo número 25 nos diz desta forma: assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. O que foi dito a Paulo? Que ninguém morreria. Ninguém morreria. E ele ainda estava naquela turbulência, estava ainda naquela tempestade, envolvido naquela tempestade. Mas olha a fé daquele homem. Olha a fé daquele homem. E é justamente isso que Deus quer e espera de cada um de nós. Eu olhando dos altos céus, eu quero ver como está a nossa fé. E às vezes ele até permite, existe uma ação permissiva do Senhor que aconteça algumas coisas em nossas vidas, para ele poder medir, para ver a nossa fé. Como que nós estamos? Se nós entregamos, não tem mais jeito não. Vamos pegar um bote salva-vida aqui, vamos, porque não tem jeito. Não tem mais condições de nos livrarmos dessa situação. Mas é a tua fé que é muito importante. A segunda é a esperança. Versículo de número 27, esperança, é a segunda âncora. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta de meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Esperança. A esperança. Não existe um ditado aí fora que diz que a esperança é a última que morre. O Senhor Deus nos dá esperança. Ele traz esperança para cada um de nós. Senhor, eu creio. Senhor, eu continuo crendo, mesmo que surjam os problemas, mas eu tenho esperança em Ti. E aqueles marinheiros ali tinham a esperança agora devido à palavra do apóstolo Paulo e com base naquilo que ele havia falado. Que as nossas palavras são muito fortes, têm poder. De repente você fala alguma coisa, se Paulo fala igual aqueles 10 espias, se o apóstolo Paulo fala igual os 10 espias, fala assim, tem jeito não, lá só tem gigante, não tem como nós enfrentarmos diante dele, somos como gafanhoto, não tem jeito, não tem jeito. Mas 2 mantiveram uma posição e falaram, não, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar aquela terra, até porque era uma promessa de Deus a conquista daquela terra. Então existe a esperança, e tiveram que lutar contra 12, mas aquele grupo todo que estava ali acampado. Tiveram que lutar contra 10 e mais o grupo todo que estava acampado ali. Mas eles mantiveram uma posição. Nós conseguimos, nós vamos conseguir, nós conseguiremos. Isso é esperança. É crer neste Deus. Por mais que as situações sejam adversas, por mais que as situações sejam improváveis, se nós tivermos esperança em Deus, mantivermos essa esperança de uma conquista, nós vamos conseguir, irmãos. Não adianta, já observaram no time, na equipe de futebol, antes do início da partida, no túnel, né, ou então dentro do vestiário, ou dentro do campo, eles se juntam e começam a dar aquela palavra de incentivo, aquela palavra de esperança. Às vezes o time está, até na segunda divisão, o time está péssimo. O time está péssimo, mas tem aquela palavra forte, nós vamos conseguir, vamos ter vitória. É esperança, é esperança. A terceira âncora que nós podemos ver aí é a oração. Não cesse nunca de orar, irmãos. Nunca, em todo momento. A irmã Simone esteve falando aqui à frente sobre oração, um tempo a sós, um tempo de intimidade com Deus.
Mantenha esse tempo de intimidade com Deus. Mas não é, fiz a minha devocional agora e acabou. É um tempo de você e Deus. É você e Deus. Deixa o celular de lado, num canto. Vá para o quarto, para a sala, para a cozinha, até para o banheiro. Mas fica você e Deus ali. Você e Deus. Conversando com Deus, orando ao Senhor. Pedindo ao Senhor. É porque através da oração que nós conseguimos muitas coisas. E na falta de oração é que nós perdemos ou deixamos de ganhar muitas coisas também. Mas quando eu dobro o meu joelho, quando inclino a minha cabeça, quando eu fecho os meus olhos e busco o Altíssimo e começo a conversar com Ele, colocar todas as situações diante dEle, tudo que estava para acontecer naquela embarcação não aconteceu. E também não vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, irmãos. Agora, tem que buscar em oração. Busque o Senhor em oração. A quarta âncora que nós podemos colocar a nível de alegoria é certeza, ter uma certeza. No versículo de número 26, versículo de número 26, devemos ser arrastados para alguma ilha. Eles iriam para alguma ilha, eles iriam parar em Malta. Estavam sendo levados para Malta, estavam sendo conduzidos para Malta. Deus estava levando aquela embarcação a Malta, para aquela terra. Deus estava levando, irmãos. É uma certeza. Uma certeza, porque Deus não ia permitir que os planos dele parassem no meio do caminho. Deus tinha um plano na vida do apóstolo Paulo, ele teria que pregar em Roma. E quando ele chega em Roma, ele prega lá em Roma também. Deus tinha um plano para a vida de Paulo. Deus tinha um plano, tinha projetos na vida de Paulo lá em Roma. Mesmo ele sendo levado, ele não estava passeando, não. Estava sendo levado como um prisioneiro para Roma. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Às vezes podemos passar por algumas circunstâncias, mas Deus tem um plano, Ele sabe o porquê nós estamos passando por esta situação. Paulo queria passar por tudo aquilo? Claro, logicamente que não. Logicamente que não. Paulo não queria, não esperava aquilo na vida dele. Mas ele passou por toda aquela situação. E nisso que ele passou por aquela situação, o nome do Senhor foi glorificado. Lógico que o nome do Senhor já é glorificado, mas as pessoas puderam glorificar a Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Então a certeza, eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção, que o Deus que eu creio, isso você falando com o Senhor, você falando para você mesmo, eu creio, eu tenho uma certeza que esse Deus que eu creio é capaz de transformar essas lágrimas de entristecimento em lágrimas de alegria. Somente, eu já falei algumas vezes aqui, somente a fronha do seu travesseiro, sabe quantas lágrimas você já derramou pela madrugada? De repente o esposo não viu, de repente a esposa não viu, mas somente Deus sabe quantas lágrimas você já derramou nesse travesseiro. E nessas lágrimas só você e Deus conversando. Senhor, tenha misericórdia da tua serva. Senhor, tenha misericórdia do teu servo. E Deus te dá uma resposta, você ali ainda conversando com ele, e Deus te dá uma resposta. De repente o outro está virado, a outra está virada, roncando e até babando. Mas você está ali orando, pedindo ao Senhor. Pedindo ao Senhor, Senhor, essas minhas lágrimas não estão sendo derramadas em vão. Porque eu sei que tu estás ouvindo, estás vendo, estás colhendo as minhas lágrimas. Então, queridos, nessa nossa jornada da vida, muitas coisas podem acontecer. Podemos até pensar que estamos indo a pique, conforme esta embarcação aí que foi apresentada para vocês. De repente essa embarcação está quebrando. De repente essa embarcação já está praticamente dado como inutilizada. Mas ainda tem um jeito para a tua vida. O Senhor ainda tem algo a fazer na tua vida. Deus quer colocar você novamente em uma situação em que você possa navegar em águas tranquilas. Em águas tranquilas. Navegando por águas tranquilas. Deus quer fazer isso contigo. Eu não sei o tamanho, a altura da onda
que está chocando contra a proa do seu navio ou da sua vida. Eu não sei o tamanho da onda. Eu não sei. Só você e Deus sabe. Mas você continuando, crendo neste Deus maravilhoso, tendo uma certeza, orando e tendo fé, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Pode passar essas situações. Vai passar. Elas podem até chegar, mas não irão permanecer, porque você vai atravessar. E você vai sair dando grito de vitórias. Gritos de vitórias. Que o Senhor Deus continue abençoando a cada um de nós. Que o Senhor Deus continue abençoando a cada família aqui representada. Que o Senhor Deus continue dando uma convicção a você, uma certeza a você. Você que ouviu desta palavra nesta noite. E saia daqui confiante neste Deus. Estou passando por um momento que eu não gostaria, mas assim como Deus fez com Paulo, Ele irá fazer comigo também. Não somente a nível da tua própria vida, mas a nível da tua família, daqueles que você deixou em casa. Deus quer fazer com que toda essa tripulação chegue bem. Toda essa tripulação. E mais uma vez, frisando, de repente só tem você de evangélico naquela casa. Mas você é a diferença. Porque o anjo do Senhor já falou a você diversas vezes. Deus já falou a você através da palavra dele por várias vezes. Já falou a você. E te dando uma certeza. Agora depende só de você. Só de você. Vamos orar, encerrando, agradecendo ao Senhor Deus por mais este momento, pela oportunidade que Ele concedeu a cada um de nós de estarmos na casa dele. Vamos agradecer, Pai. Em o nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer por tudo quanto tens feito em nossas vidas e quanto has de fazer, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque conforme o teu servo orou aqui à frente também, muitos gostariam de estar aqui na tua casa nesta noite, porém estão impossibilitados, ó Senhor Deus, de caminharem e chegarem até aqui. E nós queremos te agradecer por esta oportunidade. E que nada, ó Senhor Deus, venha impedir, até eu sair daqui, até chegar em casa, que eu dê um espaço para o teu Espírito Santo trabalhar na minha mente e também no meu coração. Te agradeço, ó Senhor, por cada família aqui representada. E eu te peço, ó Senhor Deus, em nome do teu Filho, uma semana super, hiper abençoada para cada um deles. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que faça com que o rosto dele resplandeça sobre cada um de vós e lhes dê a paz. Vão em paz, em o nome de Jesus. Com uma oração silenciosa, com pós-lúdio do Ministério de Gileade, estamos dando por encerrado o culto nesta noite.